Olá, amigos do canal Conhecimento é Poder. Sou Marcelo Gomes e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Não esqueça de se inscrever e, se possível, deixar o seu joinha caso goste do conteúdo. Isso é muito importante para que mais e mais pessoas se tornem poderosas através do conhecimento. Dito isso, vamos ao que interessa. Hoje iremos aprender um pouco mais sobre a antiga Suméria. Este é o segundo vídeo de um total de 7. Nele, faremos uma breve excursão pela história da Suméria, passando pelas suas origens e pelo processo de unificação das cidades, registrando as disputas internas, a invasão acádia, a retomada e o renascimento sumérios e, por fim, os fatos que conduziram a civilização ao declínio. A origem e a história antiga dos sumérios ainda são pouco conhecidas. O primeiro povoamento civilizado teria sido em Eridu, trazido pelo deus Enki, ou pelo seu assessor, Ab-Galu, onde Ab vem de água, Gal de grande e Lu de homem. Sabe-se que no final do período neolítico, os povos sumerianos, vindos do planalto do atual Irã, fixaram-se no sul da Mesopotâmia. No terceiro milênio a.C., haviam criado pelo menos 12 cidades-estados autônomas: Ur, Eridu, Lagash, Uma, Adab, Kish, Sipar, Larak, Akezak, Nippur, Larsa e Bat-Tibira, cada uma compreendendo uma cidade murada, além das terras e povoados que as circundavam. Todas tinham divindade própria, cujo templo era a estrutura central da urbe. Com a crescente rivalidade entre as cidades, cada uma delas instituiu também um rei. O primeiro rei a unir as diferentes cidades, por volta de 2800 a.C., foi Etana, rei de Kish. Por muitos séculos, a liderança foi disputada por Lagash, Ur, Eridu e a própria Kish, o que enfraqueceu os sumérios e os tornou extremamente vulneráveis a invasores. Entre 2530 e 2450 a.C., a região foi dominada pelos reis elamitas, que viviam no sudoeste do atual Irã. Após um período de domínio dos elamitas, os sumérios voltaram a gozar de independência. As cidades de Lagash, Uma, Eridu, Uruk e, principalmente, Ur tiveram seus momentos de glória. Pouco depois, os acadianos, grupos de nômades vindos do deserto da Síria, começaram a penetrar nos territórios ao norte das regiões sumérias, terminando por dominar as cidades-estados por volta de 2550 a.C. Mesmo antes da conquista, porém, já ocorria uma síntese entre as culturas suméria e acádia, que se acentuou com a unificação dos dois povos. Os ocupantes assimilaram a cultura dos vencidos, embora em muitos aspectos as duas culturas mantivessem diferenças entre si, como, por exemplo, e mais evidentemente, no campo religioso. Mais tarde, por volta de 2369 a.C., Sargão o Velho, patese da cidade da Acádia, unificou a maioria das cidades-templos. Apesar da unificação, as estruturas políticas da Suméria continuaram existindo. Os reis das cidades-estados sumerianas foram mantidos no poder e reconheciam-se como tributários dos conquistadores acadianos. Sargão conseguiu ainda submeter os elamitas,
antes de se lançar à conquista das terras ocidentais até a costa síria do Mediterrâneo. Criou assim um modelo unificado de governo que influenciou todas as civilizações posteriores do Oriente Próximo. Esse grande rei acádio, guerreiro e conquistador, tornou-se conhecido como soberano dos 4 cantos da terra. Sua dinastia governou aproximadamente entre 2350 e 2250 a.C. O império criado por Sargão desmoronou após um século de existência, em consequência de revoltas internas e dos ataques dos gútios, nômades semibárbaros, originários dos montes Zagros, a leste da Mesopotâmia no Alto do Tigre, que investiam contra as regiões urbanizadas, visto que a sedentarização das populações do Oriente Próximo dificultava-lhes a caça e o pastoreio. Por volta de 2350 a.C., os gútios conquistaram a civilização sumério-acadiana. Depois disso, a história da Mesopotâmia parecia repetir-se. A unidade política dos sumério-acadianos foi destruída pelos gútios, que, por sua vez, foram vencidos por revoltas internas dos sumério-acadianos. Os sumérios estabeleceram-se ao norte do Golfo Pérsico, na embocadura do Tigre e do Eufrates, por volta de 4000 a.C. Acredita-se que pertenciam a uma etnia vizinha à dos egípcios. Por volta de 3200 a.C., já tinham uma escrita feita de desenhos ou pictogramas. Mais primitiva que a dos egípcios, a escrita era traçada com uma ponta em tábuas de argila que eram cozidas no forno. Mais tarde, os pictogramas foram substituídos por sinais que representavam não mais objetos, mas sons e sílabas. Como se assemelhavam a cunhas, essa escrita foi chamada cuneiforme. As cidades sumérias, das quais a principal tinha o nome de Ur, eram construídas sobre vastos terraços artificiais. Cada uma tinha por chefe um rei ou governador. Quando morria um deles, enterravam junto suas joias, sua viúva e seus servidores. Os sumérios criaram uma arte vigorosa e realista. Usavam roupas tecidas, possuíam exército regular e operavam carros com rodas. Do lado de fora das cidades-estados ficavam os camponeses e os escravos, que cultivavam pepinos, cebolas, legumes, trigo e criavam bois, porcos e cabras. Graças à reação do rei de Uruk, que expulsou os invasores depois de um século de domínio intermitente, as cidades ficaram novamente independentes, cerca de 2100 a 1950 a.C. O ponto alto dessa era final da civilização suméria foi o reinado da terceira dinastia de Ur, cujo primeiro rei, Ur-Namur, reunificou a região sob o controle dos sumérios. Foi um rei enérgico que construiu os famosos zigurates e publicou o mais antigo código legal encontrado na Mesopotâmia, uma compilação das leis do direito sumeriano. Os reis de Ur não somente restabeleceram a soberania suméria, mas também conquistaram a Acádia.
Nesse período, chamado de Renascença Sumeriana, essa civilização atingiu seu apogeu. Mas esse foi o último ato de manifestação do poder político da Suméria. Uma vez que os estados locais cresceram em força bruta, os sumérios começaram a perder sua hegemonia política sobre a maioria das partes da Mesopotâmia. Atormentado pelos ataques de tribos elamitas e amoritas, o império ruiu. Nessa época, os sumérios desapareceram da história. Mas a influência de sua cultura nas civilizações subsequentes da Mesopotâmia teve longo alcance. Os amoritas fundaram a Babilônia. Os hurritas da Armênia estabeleceram o Império de Mitanni, na parte norte da Mesopotâmia, por volta de 2000 a.C., enquanto os babilônios controlavam o sul. Ambos os grupos defendiam-se dos egípcios e dos hititas. Os hititas derrotaram Mitanni, mas foram expulsos previamente pelos babilônios. Mais tarde, porém, viriam a descer novamente o vale da Mesopotâmia para sitiar e saquear a Babilônia, abandonando-a à sorte dos cassitas, que venceram os babilônios em 1400 a.C. Os cassitas foram depois vencidos pelos elamitas por volta de 1150 a.C. Alguns historiadores também acreditam que um El Niño colossal acelerou o declínio dessa civilização. Se essa teoria, baseada em documentos arqueológicos em escrita cuneiforme, for verdade, uma enorme seca pode ter levado a uma das maiores ondas de fome da antiguidade. No próximo vídeo, iremos estudar a sociedade suméria e a sua cultura política, conferindo especial ênfase à organização das forças militares, bem como a formação e a configuração das cidades-estados que compuseram aquela longínqua e misteriosa civilização. Se você gostou deste vídeo, se achou que o conteúdo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu joinha, pois isso é fundamental para que o canal cresça e alcance cada vez mais pessoas ávidas por conhecimento. Afinal, conhecimento é poder. Até a próxima!